que crescer é sinônimo de lucro? Até que ponto vale a pena investir no crescimento da empresa? O retorno é garantido? Essas são questões que deixam muitos empresários sem dormir. Um passo mal dado pode trazer consequências sérias para a empresa. Mas, por outro lado, se o empresário estiver preparado para atender a demanda, vale arriscar o investimento. Pois bem, qual o momento ideal para investir na empresa? Qual a estrutura necessária para que o investimento traga lucro? Flávio Vidal, parece que você é um exemplo de que apostar no crescimento vale a pena. Como você conseguiu dar um salto tão grande em tão pouco tempo na sua carreira? Olha, foi com muita determinação, né? E arriscar mesmo no ramo da marcenaria, né? Acreditar que é possível crescer e investir em funcionário, investir em treinamentos, em máquinas. Quanto tempo que você abriu sua marcenaria? Olha, a gente tá há 3 anos e meio no mercado, né? Em torno de 30 funcionários, né? Trabalhando com a gente. Na faixa de 17 anos eu comecei a fazer projeto, né? Numa grande marcenaria em São José, a Ferelli. E desde então, quando eu me formei em engenharia civil, aí eu decidi montar a minha marcenaria. Peguei tudo que eu tinha, eu vendi para comprar as máquinas de marcenaria, né? E daí ela foi crescendo gradativamente, com várias ações que a gente foi executando, né? Mas o começo foi mais ou menos assim, foi muito difícil. Professor Álvaro Cardoso Armondi, então o tema da gente de hoje é: crescer significa realmente aumentar os lucros? O que é que o senhor acha? Bom, Nelly, não obrigatoriamente. Crescimento e lucro são variáveis que interagem, mas não existe uma relação entre eles tão clara quanto possa parecer. O próprio Flávio comentou que no caso dele, ele percebeu que antes ele tinha que ter lucro, porque era esse lucro que ia ser reinvestido no negócio. Então essa questão de lucro e crescimento é um dilema que todo empresário tem. Toda empresa passa por uma crise em que ela se sente pressionada a crescer. E esse não é um processo fácil. Assim como acontece com a gente na adolescência, quando a gente vai virar gente grande e não é um processo fácil para ninguém, as empresas também atravessam esse processo e ele tem suas dificuldades. O senhor diria então que o lucro vem antes do crescimento? Existe essa... Se você não tiver a capacidade de gerar um fluxo de caixa positivo que permita, a partir de uma decisão pessoal do empreendedor, do empresário, de reinvestir esse dinheiro, esse crescimento pode vir aí de uma forma possivelmente mais arriscada, de algum investimento com capital externo, o que vai significar algum nível de endividamento que terá que ser coberto com bons resultados no futuro. Então, não existe uma fórmula mágica que possa ser recomendada para todo mundo, mas esse modelo de crescimento orgânico financiado pelo lucro que a empresa vem obtendo é sempre um caminho seguro e consistente para se crescer. Quando você opta por crescer, uma das principais preocupações para evitar problemas é que esse crescimento seja consistente, ou seja, que aquilo que esse embrião que você criou, possa aumentar de tamanho sem perder as suas qualidades. Então, esse conjunto de cuidados para se fazer isso desta maneira é que acabam sendo definitivos para o sucesso de uma transição para maior. Porque o senhor falou em optar por crescer, porque existem algumas marcenarias e donos de marcenarias que não têm interesse em crescer, né? Sim, exatamente. A gente estar seguro numa posição é muito cômoda, né? Agora, a gente almejar algo mais, a pessoa ter, de repente, uma coragem para fazer isso daí. Muito bem, e se você gosta de comprar produtos a preço de custo, preste atenção. Oferta da semana, oferta a preço de custo. Perfil puxador para gaveta Neo 35, barra com 3 metros, está saindo por um preço pra lá de especial. Vá amanhã mesmo a uma loja Léo e confira esta promoção. Não perca, só esta semana, hein? Bom, vamos agora para a nossa telepergunta do dia, que procura trazer até nossos convidados dúvidas de empresários e profissionais da marcenaria de todo o Brasil e que hoje vem lá de Ceilândia, Distrito Federal. Roda aí. Bom dia, Nelly. Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: a procura pelo nosso trabalho aumentou acima da nossa capacidade. O que posso fazer para atender os meus clientes e não perder a qualidade de produção e a pontualidade nas entregas, que é o nosso diferencial?
E aí, Álvaro? A preocupação dele é pertinente e eu acho que o primeiro passo bem dado que ele deu foi se preocupar com essas coisas. Obviamente, o que ele precisa garantir é que esse aumento de demanda, gerando crescimento para o negócio dele, não inviabilize as coisas que ele tem de bom hoje. Então, os processos que funcionam com a empresa dele no tamanho atual, talvez tenham que ser revistos para que funcionem numa escala maior. O jeito de ser da empresa, né, aquilo que mais tecnicamente a gente chama da cultura organizacional que ele tem no ambiente, vai ser ameaçada. Por quê? Porque crescer significa sempre trazer mais gente. E isso vai exigir que as pessoas sejam recebidas, treinadas, sejam aculturadas para que incorporem os valores que são importantes para aquela organização. Então, processos, pessoas, as práticas da companhia, tudo isso precisa ser revisto para que seja levado para uma escala maior. Então, a preocupação do Paulo é válida, ele deu um primeiro passo muito bom de se preocupar com isso. O que ele precisa fazer é fazer uma lista, um checklist das coisas que funcionam na empresa e planejar como é que elas vão funcionar em escala maior. Flávio, você acha que uma pessoa que... Por exemplo, você começou a sua empresa com quantos funcionários? 2. Hoje em dia você tem 30 funcionários. Você pensa em ampliar isso, em crescer mais? Eu sempre aprendi que uma pessoa, quando ela fecha as portas para o crescimento, ela fecha as portas para ela. A gente tem que estar sempre aberto a aumentar a nossa marcenaria. A não ser que a pessoa fale, não, eu estou num ponto que eu estou bem, aí a gente tem que respeitar, cada um tem a sua opinião, mas do meu modo de vista, a pessoa tem que crescer. E o nosso colega ali de Brasília, acho que ele está no caminho certo, e a dica que eu dou para ele, de repente, é de repente, investir em treinamentos para os funcionários, estar fazendo novas contratações, gradativamente conforme a sua demanda. E sempre ficar de olho que a marcenaria ela também tem os altos e baixos. Se preparar para a fase boa da marcenaria. A marcenaria tem um ciclo, né? De repente, do meio de ano até o final de ano, ela tem uma demanda maior. A sugestão que eu dou para ele é, quando começar em março, em abril, já vim pensando quem vai colocar na marcenaria. Porque tem gente que deixa chegar o pico de produção para colocar funcionário. Aí ele não vai ser bem treinado. O que vai acontecer? Todo aquele grande serviço que ele teve não vai conseguir entrar no prazo. Certo. Então essa é a maior dica que eu dou para ele. Bom, e temos também outra dúvida que nossa equipe de reportagem foi pesquisar. Pode rodar. Na verdade é o seguinte, eu não pretendo ampliar a marcenaria. Eu não estou dando conta do que eu já tenho, é muito serviço, entendeu? É muito serviço, mas graças a Deus eu não tenho nada a reclamar em termos de serviço. Mas o que acontece é o seguinte, se eu amplio a marcenaria, eu não estou querendo lidar com mais funcionários. Já tenho 4 funcionários, entendeu? E eu não quero tanta dor de cabeça a mais, né? Ok, Éder, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Álvaro, Flávio, o que é que vocês têm a dizer para o Éder? Eu, no seu lugar, já que você está indo bem, está com uma demanda boa, eu sinceramente, investiria em crescer, viu? Que você é uma pessoa que tem tudo para crescer aí. Essa é a minha dica. Álvaro? O Flávio tem uma característica que é bastante comum num grupo significativo de empreendedores. A expectativa de criar alguma coisa que seja maior e mais duradoura do que ele próprio. Isso é um traço muito comum a um grande número de empreendedores. Mas não é regra e não é obrigação. Então, volto a dizer, aparentemente, eu em princípio concordo com a recomendação do Flávio, porque aparentemente o Éder tem uma situação em que ele poderia se preparar, se planejar, fazer a lição de casa, que é a mesma lição de casa que a gente recomendou para o Paulo agora há pouco, e crescer. Agora, volto a dizer, não acho que isso seja uma obrigação. Se o negócio dele está encaixado na vida pessoal dele de uma maneira adequada, se ele considera que aquilo atende às suas necessidades enquanto empreendedor, não vejo o crescimento como uma obrigação. Sim. Mas a gente não consegue deixar de sentir, né, Flávio, uma sensação ruim de que ele talvez esteja desperdiçando uma possibilidade de crescer, de expandir o seu negócio, de partir para um outro estágio, e que talvez seja muito positivo, mas isso teria que... o primeiro passo seria ele estar motivado com isso, ele estar desafiado pela dificuldade de crescer. Daria até mais uma sugestão para ele, né? Se de repente, se ele está indo muito bem no que ele está, ele vai ser muito melhor quando ele crescer, porque ele vai ter muito mais colaboradores,
entendeu? Ele vai ter uma empresa muito maior, ele vai ter uma qualidade de maquinário muito boa, que isso hoje em dia conta muito, entendeu? Então eu investiria. Ok, Éder, tá aí a nossa dica. Muito obrigada pela entrevista, Flávio, Álvaro, foi um prazer ter vocês aqui.